Bom, de repente surge aquela oportunidade para você ganhar dinheiro fazendo cursos online ou fazendo simplesmente videocursos, videoaulas, e aí você se esbarra num tremendo desafio. Qual é? Falar na frente das câmeras. Bom, embora existam muitas técnicas, muitas formas de você fazer isso, e existem muitas pessoas que querem ensinar você a administrar o tempo, administrar a sua imagem, as expressões, etc., existe um fator, um elemento que sempre acaba impactando a maioria das pessoas, que é a timidez, ou seja, o medo de falar na frente da câmera. E os motivos são os mais diversos, é porque a câmera não responde, é porque a gente não está sabendo o que a pessoa que está do outro lado está pensando, porque nós não temos o feedback, ou simplesmente porque é estranho falar com uma bolinha de vidro chamada câmera. Bom, eu vou contar uma coisa para você. Eu já tive programa de TV, já tive blog na Jovem Pan, fiz vídeo durante muitos anos para a Jovem Pan. Eu já fiz uma série de outros trabalhos voltados a essa parte de filmagem. Tenho e ainda trabalho um blog no YouTube, inclusive nesse blog eu tenho um vídeo que já passou de 1 milhão de visualizações, justamente falando sobre como vencer o medo de falar em público, mas eu nem sempre tive essa facilidade. Nem sempre foi fácil para mim estar falando para a câmera da mesma forma que eu estou falando agora com você. Eu tive meu momento de timidez, tive meu momento de que eu precisei trabalhar essas habilidades para poder chegar aonde eu queria. E hoje, já faz aí alguns anos, eu já tenho essa experiência de campo, tá? Para falar e compartilhar com você. Eu quero dizer que quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade ou 15 anos de idade, eu percebi que se eu não desenvolvesse essa habilidade de me comunicar com pessoas, eu teria muita dificuldade de conseguir chegar aonde eu queria. Então eu busquei diversas ferramentas e eu quero compartilhar com você o que eu aprendi ao longo de toda a minha experiência desses últimos quase 40 anos, certo? Porque na verdade o ponto é que quando nós temos que realmente aprender a nos comunicar e usar recursos dos quais não estamos acostumados, a gente sempre vai esbarrar em algumas questões que são ansiedade, insegurança, que tudo isso reforça ainda mais aquele famoso medo, certo? Medo de falar na frente da câmera, medo de falar em público. Mas hoje eu vou deixar para você uma orientação, uma coisa que pode ajudar e de repente transformar o seu dia. Como eu disse, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, eu resolvi trabalhar isso em mim. Na época eu não tinha muito recurso e para os professores da escola eu perguntava o que eles orientam. E um professor um dia me falou, por que você não vai fazer teatro? E eu fui fazer teatro. E uma das coisas que eu descobri ao fazer teatro é que realmente aquilo me ajudava a vencer a timidez, porque eu representava alguns papéis. Anos depois, sem saber, esta mesma experiência me serviu de aprendizado para participar da minha primeira reunião profissional, enquanto estagiário, claro, mas profissional dentro da minha área, algo que me deixou extremamente ansioso por um bom tempo e ao mesmo tempo cheio de expectativas, porque eu não queria falhar. E já percebeu uma coisa? Quando a gente quer falhar, fica tudo mais difícil, não é? Porque você fica ainda mais ansioso. Então, moral da história, eu peguei aquele conhecimento que eu tinha, que era de interpretação de personagens, e usei e apliquei na minha primeira reunião. E aí eu descobri que deu certo. A partir daí eu comecei a trabalhar uma série de outras coisas e desenvolver uma série de habilidades até o ponto de eu conseguir de fato me comunicar na frente das câmeras como se eu estivesse falando com uma pessoa na minha frente ou com uma turma, com uma sala de aula. E hoje eu quero compartilhar com você uma primeira dica que talvez te ajude como me ajudou lá atrás. Quando você interpreta alguém, quando você escolhe um personagem que você acredita que sairia bem naquele papel, naquela situação, normalmente a gente esquece dos nossos problemas, das nossas falhas. Porque afinal de contas estamos interpretando e no personagem que a gente escolhe, ele não tem as mesmas falhas que a gente. Então o resultado acaba sendo surpreendente. Porque você acaba agindo não como o personagem totalmente, afinal de contas é uma interpretação parcial, sem um script, sem um roteiro, é coisa que você inventa na sua cabeça. Mas o fato é que quando você escolhe esse personagem para interpretar, você acaba adquirindo, ainda que temporariamente, aqueles recursos que você admira naquele personagem.
para falar bem mais precisamente para você, você acaba acreditando que você possui ele. Então, para quem não entendeu, a regra, a dica é muito simples. O que você vai fazer? Você tem que fazer um trabalho agora, você tem que fazer uma apresentação na frente da câmera. O primeiro passo é escolher um personagem que você acredita que sairia bem na frente das câmeras. Então, escolheu o personagem, você vai interpretar, fazer de conta que você é ele. Você não vai dizer o nome do personagem, você vai simplesmente brincar, fazer de conta que falar como ele ou agir como ele, de forma que você vai tentar fazer isso de uma forma natural. Você pode ensaiar isso algumas vezes, até na frente do espelho, antes de ir para a câmera pela primeira vez. Mas quando você for, você tente fazer isso. Você vai se surpreender com o resultado. No meu caso, na minha história, talvez você fique curioso em saber. O personagem que eu escolhi foi o James Bond, o 007. E eu tentava agir, me comportar, andar como ele. No final foi bem engraçado, porque eu fiquei bem natural. Imagina, o James Bond gravando um vídeo para frente da câmera ou participando de uma reunião. Mas o fato é que isso me ajudou e me fortaleceu. É uma ferramenta que hoje tem me ajudado bastante e eu indico, tá bom? Então eu espero que você consiga aproveitar bem essa dica. Escolhe o personagem, grava seu vídeo, luz, câmera, ação e a gente se vê na próxima.